Você que está acompanhando o caso Gugu Liberato deve estar com duas perguntas ao alimente. A primeira é por que Silvio Santos não compareceu no velório de Gugu Liberato? E a segunda, por que o SBT não fez a cobertura do velório do apresentador, sendo que ele tinha muitos anos de casa, sendo que ele trabalhou muitos anos no SBT. Semana triste, né? Perdemos Gugu Liberato, um dos principais apresentadores da televisão brasileira. As pessoas aí que eram crianças ou que viveram na década de 80, com certeza devem se lembrar dos programas apresentados por Gugu e acompanhou também a sua evolução como apresentador. Bom, a única coisa que temos para falar sobre Gugu Liberato na vida pessoal era que o Gugu Liberato sempre foi uma pessoa muito boa. Quem conhece os bastidores da TV brasileira, do meio artístico, sabe muito bem do que eu estou falando e digo isso sem medo de errar. Gugu Liberato era sim uma boa pessoa, não foi porque ele partiu que nós estamos falando isso. Gugu Liberato sempre foi uma boa pessoa, era aquele tipo de ser humano que se não pudesse lhe ajudar, lhe prejudicar também não ia. Só que era uma pessoa visionária, né? E por ser visionário, foi um cara que fez alguns exageros em troca de audiência e gerou algumas polêmicas, né? A única coisa de ruim, depende do ponto de vista também, né? Que as pessoas têm para falar do Gugu era em relação às polêmicas envolvendo o programa dele. Algumas pessoas achavam a banheira do Gugu desnecessária, teve outras polêmicas aí de supostas entrevistas fake e etc. Mas Gugu Liberato em si sempre foi uma boa pessoa, ajudou muita gente. Bom, tem três polêmicas grandes rolando aí em relação a Gugu Liberato, né? O caso Gugu Liberato. A primeira tem a ver com o Rodrigo Faro, né? Outra polêmica tem a ver por que Silvio Santos não compareceu no velório e por que o SBT não fez a cobertura do velório de Gugu Liberato. Bom, sobre o Rodrigo Faro, o que aconteceu, né? Ele foi flagrado durante uma homenagem que estavam fazendo ao apresentador Gugu, perguntando como é que estava a audiência do programa, dando a entender ou transparecendo que ele estava pouco se lixando para homenagem, para a partida de Gugu, mas que ele estava realmente preocupado com a audiência do seu programa, tá? Teve outra polêmica também sobre o velório de Gugu Liberato e Rodrigo Faro, etc. Só que eu não tenho muitos detalhes sobre essa questão aí. Só que o que acontece? Eu andei investigando e percebi que existem alguns exageros nessas questões aí envolvendo Rodrigo Faro e Gugu Liberato, sendo que os dois sempre tiveram uma relação muito boa, né? Uma relação até muito mais intensa do que as pessoas possam imaginar. Inclusive, Gugu Liberato foi uma das pessoas, assim, praticamente, foi quem mais ajudou Rodrigo Faro no início de carreira, né? E como o Rodrigo Faro é um apresentador nos últimos anos em ascensão, ganhou um bom espaço na TV brasileira, né? Ganhou muito prestígio, as pessoas, o público tem mania de criar uma certa rivalidade que muitas vezes nem existe. No caso de Rodrigo Faro com Gugu, nunca existiu. Tá? Digo isso aqui sem medo de errar, nunca existiu. Em relação às declarações de Rodrigo Faro, não caiu muito bem. Realmente, eu acho que Rodrigo Faro, naquele momento ali, não era tão importante que ele fosse tão profissional assim, perguntando como é que estava a audiência, tá? Só que também, do meu ponto de vista, eu não vi muita maldade, não vi maldade por parte do Rodrigo Faro, tá? Quem achar que eu estou errado, pode comentar aí, desde que você faça isso com respeito, porque ninguém aqui tá para brigar, para trocar tapa, para trocar ofensa, por conta de opinião de vida alheia, tá bom? Tá? Essa aqui é a minha visão acerca do contexto, tá? Pelo que eu sei dos bastidores, pelo que eu sei das duas pessoas, tá? Envolvidas na polêmica, não vi maldade em relação a Rodrigo Faro. Bom, Silvio Santos. Por que Silvio Santos não compareceu no velório de Gugu Liberato? Isso é muito óbvio, tá? Primeiro, a gente está falando de um senhor de idade, apesar de sua força, apesar de sua saúde, Silvio Santos vai muito bem de saúde para a idade dele, só que a gente tem que lembrar que ele tem a idade avançada, tá? E Silvio Santos, de uns tempos para cá, já está sentindo o peso da idade, não está com a mesma disposição, alguns probleminhas começam a aparecer, uns ali, outros aqui, então ele começa a ficar um ser humano fragilizado, extremamente fragilizado.
né? Com a rotina de gravações, de negócios do SBT, já era muito pesado para ele, né, para a idade dele. Imagine com a questão de fortes emoções, né? Silvio Santos Abravanel, ele iria no velório, essa é a informação que eu tenho, tá? Ele iria se fazer presente no velório, já estava se programando para ir, né? Os familiares de Silvio Santos têm que ter muito jeito para lidar com o Silvio Santos, porque quando ele bota uma coisa na cabeça ele é um pouco teimoso, tá? Só que a família conseguiu convencê-lo a não comparecer no velório para que ele não sinta fortes emoções, porque a saúde de Silvio Santos está fragilizada. Eu não estou dizendo que Silvio Santos está mal de saúde. A saúde dele está fragilizada e ele tem que dar um break nisso aí, tá? A notícia da partida de Gugu Liberato mexeu muito com as estruturas de Silvio Santos, porque Gugu Liberato foi o filho homem que Silvio Santos não teve. A relação de Silvio Santos com Gugu Liberato foi além do profissional. Tanto é que Gugu Liberato conquistou o coração de Silvio Santos ainda quando ele era ainda um garoto, um menino. Então Silvio Santos viu ele crescer tanto quanto homem, quanto também como profissional. Ele viu nos dois sentidos Gugu Liberato crescer, né? Foi ele que deu a oportunidade que o Gugu Liberato precisava. Então, ele criou um relacionamento muito íntimo, um relacionamento de contar segredos, um relacionamento de, mesmo estando em emissoras diferentes, se falarem constantemente. Tanto é que a casa que o Gugu Liberato comprou recentemente lá em Orlando, onde aconteceu o acidente, é no mesmo condomínio onde Silvio Santos também tem uma casa. Ou seja, seria muito comum eles dois passarem temporadas juntos, né? Tem muita coisa que acontece nos bastidores que você não sabe. Ou seja, eles se encontravam, eles batiam papo, eles botavam a conversa em dia, eram muito amigos, muito próximos. Tinha uma relação mesmo de pai e filho. Então a partida de Gugu Liberato balançou muito o emocional de Silvio Santos Abravanel, que inclusive pode, enfim, tem conversas aí que talvez tenha foi preciso até ser medicado por conta das emoções. Então, a família, principalmente a Patrícia, pegou no pé do pai, Silvio Santos, para que ele não comparecesse no velório de Gugu Liberato. Na minha opinião, agiram corretamente, tá? Silvio Santos é uma pessoa de idade, emoções muito fortes, não caem bem. Na verdade, tem muita gente que vai discordar de mim aqui, tá? Mas até a própria mãe de Gugu não seria interessante estar presente no velório, tá? Ah, mas é a última despedida do filho. Eu sei disso, eu não estou dizendo. Eu estou falando, por exemplo, se eu fosse irmão de Gugu Liberato enfim, a mãe dele fosse minha mãe, eu iria fazer de tudo para que ela não comparecesse no velório. Eu ia tentar, pelo menos, por conta das fortes emoções, tá? Essa é uma questão. Por exemplo, quando eu perdi o meu pai e logo depois o meu irmão mais velho e depois a minha irmã caçula, tá? Eu não me fiz presente em nenhum dos velórios. Eu não tive condições emocionais de estar presente, tá? Quando minha irmã partiu, né, foi o período mais doloroso da minha vida. A minha irmã caçula, quando Deus levou, e no mesmo dia eu tive que parar no hospital para ser medicado. E olha que eu era bem mais jovem, imagine um senhor de idade. Enfim, essa é só a minha opinião, né, mas cada situação é uma situação, tá ok? Bom, por que o SBT não fez a cobertura do velório de Gugu Liberato? Ora, é muito simples, né? Foi ordem do próprio Silvio Santos. O Silvio Santos proibiu, assim, ó, categoricamente, ele proibiu de fazerem cobertura do velório de Gugu Liberato, coisa que outras emissoras já estavam fazendo, porque na visão de Silvio Santos, ele queria preservar os filhos de Gugu Liberato, né? Não expor tanto os filhos e também, dentro de um ponto de vista pessoal dele, ele não queria fazer dinheiro com a morte de Gugu Liberato. Tem essa questão aí também. Então, por esse motivo, né, por ordem de Silvio Santos, o velório de Gugu Liberato não foi transmitido pelo SBT, né? A Patrícia Bravanel, inclusive, deu uma alfinetada no jornal O Globo, que vieram fazer um monte de críticas lá, um colunista do Globo foram fazer um monte de crítica lá,
O Gugu trabalhou tantos anos no SBT, não tiveram nem a consideração de fazer a cobertura do velório. Que falta de respeito. A Patrícia Bravanel foi lá, deu uma resposta e disse que foram ordens do seu próprio pai em respeito à família de Gugu Liberato. Tá? Então, essas são as informações que temos até o momento, tá? Mais uma vez aqui, nossas condolências aos familiares de Gugu Liberato, tá? Muita força, tá? Nós que somos admiradores, fãs, estamos bastante sentidos e esperamos que Deus possa confortar o coração dos filhos, da esposa, né? Todos os familiares de Gugu Liberato. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês acham que eu mereço, deixa o like aí para ajudar, compartilhe o vídeo com seus amigos, nas redes sociais, pelo Zap, enfim, você sabe o que fazer. Se vocês acharem que devem, se vocês puderem dar essa força, eu agradeço demais, tá bom? Então é isso, até amanhã, um grande abraço para vocês, shalom.